que às vezes eu me empolgo, então acho que ninguém quer sair daqui muito tarde, né? Vamos almoçar tarde, vamos morrer de fome. Então vamos... Oi? Tá baixo? Tá. Eu tenho que ficar... minha coluna vai agradecer. Vamos orar então para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai amado, Deus soberano, bendito, poderoso, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de virmos à Tua casa, cantarmos louvores ao Teu nome, lermos a Tua palavra, Pai, sermos instruídos, ó Pai, edificados através da pregação. Te pedimos por esse momento também, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, supera, Pai, as minhas fraquezas e limitações, ó Pai, e que o Teu povo seja edificado e abençoado nesse momento, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Sabe onde está o Davi? Davi, eu pedi para dar uma... Só para... eu vou pedir para projetarem aqui o texto, né, para ficar acessível para todo mundo. A gente vai falar hoje sobre a segunda sessão do capítulo 3 da Confissão de Fé. Eu vou só esperar projetarem aqui para a gente ler junto e dar início, tá? Só para ir adiantando, eu fiz uma subdivisão, tá? Não necessariamente é a melhor divisão, a mais correta, mas assim, eu tentei dividir de forma que ficasse didática, né, a aula, o estudo, e assim, fui subdividindo em alguns tópicos essa sessão para que fique mais fácil o entendimento e a gente vá passo a passo até o finalzinho, né, dessa sessão. Tentar fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, né? Eu não sou muito bom nisso, e já peço perdão aí para os irmãos de antemão se não ficar muito bem estruturado. Eu vou, enquanto sessão 2 do capítulo 3, deixa eu abrir aqui. Achou aí? Bom, eu vou lendo aqui. Perdão, eu falei errado. É a sessão 2 do capítulo 2. Tá? Desculpa aí, mas eu fiz uma pequena confusão aqui. Até anotei errado aqui. Vamos lá. Não, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Eu tentei subdividir isso aí, que é um texto um pouco grande, em 5 pontos. O primeiro é a autossuficiência de Deus, o segundo, a sua soberania, o terceiro, a sua onisciência, o quarto, a sua santidade, e o quinto, que é como se fosse uma conclusão, qual é a nossa obrigação diante de Deus e diante de todas essas verdades que são expostas nesses outros pontos aí dessa segunda sessão, tá? Então, a gente vai
vai atacando aí ponto a ponto, segundo essa subdivisão que eu fiz. E o primeiro deles, como eu citei, é a autossuficiência de Deus. Eu vou ler aqui novamente um trecho e a gente vai abrindo aí os textos relacionados e vai falando a respeito deles. Tá? A sessão começa assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Tá? Eu vou pedir que os irmãos abram aí em João 5, verso 26. A gente já vem falando aí, né, nessa sessão 2 a respeito dos atributos de Deus, né, da pessoa de Deus. E aqui é uma pequena continuidade disso, né, e eu gostaria também que a gente refletisse o tempo todo, né, enquanto estiver falando sobre esses atributos de Deus, a respeito das diferenças, ou melhor, das discrepâncias entre o Deus Todo-Poderoso e nós. O capítulo 5 de João, verso 26, diz o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, a vida, ela é um dom de Deus, né? Como a gente consegue ver aqui, e a vida tem origem em Deus. Deus é a origem de toda a vida. Glória, Atos 7, versículo 2. A gente tem aí a defesa de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Ou seja, além da vida, como a gente pode ver aqui, né, citado por Estevão, a glória pertence a Deus, tem origem em Deus. O próximo atributo que é citado é a bondade de Deus. Salmo 119, versículo 68. É um exemplo que fala a respeito desse atributo divino que tem sua origem em Deus. Salmo 119, versículo 68, diz o seguinte: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. A gente sabe que nós não temos essa bondade, vamos dizer assim, inerente por causa do pecado, né? Essa bondade, até mesmo antes do pecado, né? Quando Adão foi criado, essa foi outro atributo, né? que Adão e a humanidade recebeu, que depois foi corrompida, mas que tem a sua origem em Deus. Quando Deus sopra nas narinas do boneco de barro que ele fez, que através do seu poder foi transformado num ser vivente, ele atribuiu não só vida, mas atribuiu também características, os que a gente chama atributos comunicáveis de Deus. E a bondade, a bondade foi um deles, mas a origem dessa bondade, a origem desse atributo é Deus. Por isso o salmista diz: Tu és bom e fazes o bem. Nós não somos bons por natureza, né? Nós somos depravados, caídos, e essa bondade também é dom de Deus, e também é um atributo que reside, né, de forma original em Deus. E o outro é a bem-aventurança. 1 Timóteo 6, verso 15, e depois Romanos 9, 5. Eu vou pedir para alguém ler um e ler o outro também, por favor. 1 Timóteo 6, 15, Romanos 9, 5. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Romanos 9, 5. Deles são os patriarcas, e também deles é sempre Cristo, segundo a carne, que mora sobre todos. Deus
bendito para todos sempre. Amém. Amém. Pelo bendito e único soberano e Deus bendito para todos sempre. O próximo atributo que eu queria ver com vocês, aí eu vou me deter um pouco mais neles, né? Até a gente vai falar um pouco mais a respeito da glória de Deus, porque a própria sessão fala um pouco mais pormenorizadamente a respeito dela na sequência, então não vou me deter tanto nele aqui, mas um que eu gostaria que a gente trabalhasse um pouco mais é a respeito da autossuficiência de Deus, tá? Eu vou repetir aqui o trecho que ele fala a respeito disso, que diz o seguinte: ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Abram aí, por favor, Êxodo 3, versículo 14, a respeito da autossuficiência de Deus. Aqui nesse texto, Deus fala com Moisés, né? E Moisés pergunta a Deus o que ele deveria dizer para o povo de Deus escravizado no Egito, quem estava mandando que ele fosse até lá resgatá-los. E o texto diz o seguinte: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É interessante essa definição que Deus dá de si mesmo, que ela fala a respeito do seu ser, da sua autossuficiência. Eu vou ler aqui o comentário de Matthew Henry que ele faz a respeito desse trecho. Ele diz o seguinte: Deus é autossuficiente, ele tem a sua existência em si mesmo e não depende de ninguém. Deus diz de forma absoluta, pois ele é mais do que qualquer criatura, homem ou anjo, e só ele pode dizer: eu sou o que sou. Sendo autoexistente, só ele pode ser autossuficiente e, portanto, todo suficiente, a fonte inesgotável de vida e energia. Essa definição que Deus dá a respeito dele mesmo é justamente isso, né? A sua autossuficiência, né? Ele não depende de nada nem de ninguém, e ele mesmo se define dessa forma. Olha o que Chad Van Dixhoorn, um comentarista da Confissão, fala a respeito da autossuficiência de Deus. Ele diz o seguinte: naturalmente, Deus não precisa de nada além dele mesmo. Quando ele estava só, antes da criação do universo, ele era todo suficiente. Ele não necessitava de nenhuma das criaturas que ele faz. Ele não precisava delas para sustentar sua vida, para aumentar sua glória, para revelar sua bondade ou para acrescentar a sua bem-aventurança. Quando Deus dá essa definição de si mesmo, na verdade essa definição é uma rejeição à definição, por assim dizer. Porque quando a gente define algo, a gente está colocando limites àquilo, a gente está definindo fronteiras, está especificando, né, vamos dizer assim, colocando dentro de uma caixinha algo ou alguém, tá? Isso seria limitar a Deus, dar uma definição, né, da forma aqui como Moisés pede a Deus, seria limitar, né, e compreender o seu território e a sua natureza. Mas a verdade é que o homem ele não é capaz de por si só entender completamente a Deus, né? E quando a gente tem vamos dizer assim, uma definição, tá? E entendam o que eu estou querendo dizer por definição. Quando a gente tem um Deus que ele é compreensível e inteligível ao homem, ou esse Deus é igual ao homem, ou ele é menor do que o homem, né? A gente, na ciência, a gente tem o tempo todo essa questão, né? Novas descobertas são feitas e os homens vão tentando entender, vão tentando definir as coisas que são descobertas, né? E a natureza, ela é compreensível, né? Por mais que ela tenha sido criada por Deus, e tem algumas coisas na natureza que a gente ainda não entende, talvez a gente nunca venha a entender, né? Mesmo que a humanidade continue avançando até o retorno de Cristo por mais 10 mil anos, provavelmente tem muita coisa que a gente ainda não vai conseguir entender, mas o homem consegue, obviamente, através da bênção de Deus, da inteligência que Deus deu ao homem, o homem consegue descobrir e entender por conta própria, utilizando as ferramentas existentes,
que Deus também deu ao homem, o homem consegue compreender, entender a natureza, mas Deus não é assim. Deus não é assim, porque Deus é superior. Um Deus que é facilmente compreendido e inteligível ao homem, ele é um Deus menor que o homem. Ou seja, a nossa capacidade de entender as coisas, ela só serve para aquilo que é igual a nós ou inferior a nós. E é por isso que o homem não consegue compreender a Deus de forma completa. Deus está além, os seus atributos, as suas características estão além da compreensão humana. E é por isso que Deus, aqui a Moisés, ele se recusa a fazer mais do que simplesmente declarar a sua autoexistência e a sua autossuficiência. Eu vou te dar a palavra, só lembrando aqui, meus irmãos, isso aqui é uma aula de escola dominical, tá? Então vocês sintam-se livres para perguntar, para contribuir principalmente, né? E se eu não puder responder alguma coisa, o pastor está aqui, ele responde por mim. Pode falar, Val. E que é naturalmente inferior a Deus, né? É interessante isso que o Rafael falou. Você pode reproduzir isso na prática, né? Você é um cara que faz uma cadeira, né? Ou cria um computador, né? Olha o spoiler. Então não vou falar. Não, pode falar. Aí você vai. Tem como você comparar? Bota um homem à cadeira. Vamos comparar um homem à cadeira. Aí você não. Mas é criação, né? Vamos comparar um homem e um computador. Por mais que os computadores sejam tão avançados, quem fez foi o homem, né? Então, assim, vamos comparar. Não tem como comparar. É a mesma coisa, né? Você querer comparar a criação, comparar Deus com uma coisa criada. Não tem. Exato. E é justamente por isso que Deus se revela a nós, porque nós não temos a capacidade, não temos a inteligência suficiente, não somos iguais a Ele, nós não temos a mente de Deus para compreendê-lo, para entendê-lo. É justamente por isso que Deus, de forma misericordiosa, Ele se revela a nós, porque através da nossa própria inteligência, da nossa própria capacidade e das ferramentas que a gente tem, né, outras criaturas, enfim, nós não conseguimos conceber o Deus verdadeiro. A gente não consegue chegar ao entendimento, à compreensão do Deus verdadeiro. É por isso que a gente tem tantas falsas religiões, né? E é interessante que todas essas religiões têm deuses fracos, palpáveis, deuses limitados, com atributos razoavelmente parecidos com os humanos. Por quê? Porque isso parte da compreensão do homem. O homem, sendo inferior a Deus, ele não consegue conceber algo que está acima dele. Foi até o exemplo que o pastor usou, ou no domingo passado ou no anterior, a respeito da eternidade de Deus. Nós, como homens, assim, por mais que seja difícil, é até possível a gente compreender a nossa eternidade daqui para frente. Porque todos nós temos uma alma eterna e vamos viver para sempre, ou condenados, ou recebendo os benefícios da morte expiatória de Cristo. Mas todos nós temos uma alma eterna. Mas a gente não consegue compreender a eternidade, vamos dizer assim, a eternidade pretérita, a eternidade anterior, né? Porque todos nós temos um início, todos nós temos um start, um começo de existência. Deus não tem isso. E você pode procurar aí
Nenhuma religião tem isso, um Deus que seja eterno para trás, porque isso é algo que está fora da capacidade de compreensão e de entendimento e até da inventividade humana, né? Então é importante a gente entender isso, tá? E como eu estava falando, é por isso que Deus se revela, e às vezes a gente tem até na Escritura, se eu não me engano, o termo é antropomorfismo, certo? A gente tem diversos textos na Escritura onde Deus, ou através de seus profetas, fala aos homens, mais ou menos comparando ao homem, dizendo que Deus com a sua mão, com o seu braço, com os seus olhos, com a sua boca. Deus não tem nada disso, como a gente viu na aula anterior. Deus, ele é espírito, ele não tem corpo, ele não tem uma forma. E Deus, ele utiliza a nossa linguagem, utiliza o nosso entendimento, a nossa compreensão, para fazer com que a revelação dele seja mais, vamos dizer assim, compreensível a nós, porque se Deus falasse nos termos deles, nós jamais chegaríamos ao entendimento que a gente tem hoje, graças à sua revelação nas Escrituras, tá? E outra coisa que é importante também a gente falar aqui é que Deus não trouxe as coisas, né, o universo, as estrelas, o sol, nós homens, à existência por alguma carência, né, para satisfazer alguma necessidade sua. Deus, ele era totalmente autossuficiente e nós não fomos criados por uma necessidade de Deus, tá? A gente, como eu até achei que você ia falar sobre isso, mas nós homens criamos coisas, né? Criamos cadeira, mesa, projetor, ar-condicionado. A gente cria tudo isso para satisfazer necessidades, né? Para melhorar a nossa vida, para acrescentar a nossa existência. Como um exemplo que a W. Tozer usa bastante, ele diz o seguinte: um homem constrói uma casa para abrigar-se do frio no inverno ou cria uma plantação para satisfazer sua necessidade de alimento, mas Deus não tem isso. A palavra necessidade é uma palavra totalmente humana. Deus não tem nenhuma necessidade, porque ele é autossuficiente em si mesmo, né? Então é algo difícil para a gente compreender, porque nós somos necessitados de coisas e de pessoas. Por isso que a gente vive em comunidade, né? A gente sozinho ia penar aí para a gente se alimentar, para a gente comer, para a gente viver, para a gente satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus não é assim. Deus é autossuficiente, né? É um conceito difícil, né, de encaixar na nossa cabeça, né, e entender como que alguém pode ser autossuficiente. Mas isso é um conceito extremamente importante, porque é um dos atributos de Deus, é um dos atributos incomunicáveis de Deus, né? Então não existe nada no mundo que complete a Deus, que acrescente, que o torne melhor ou que o torne pior, né? E Deus por si só, ele sustenta a própria existência e ele não é derivado de nada, ou seja, Deus é a origem de tudo. Deus é a origem de todas as coisas. Dele flui a vida, como a gente viu, bondade, bem-aventurança, glória, e nós fomos criados pela sua plena vontade livre, não por uma necessidade que Deus tinha de criaturas, tá? Isso é outra coisa que a gente precisa pontuar e precisa entender, que o texto de Atos 17, versos 24 a 25 vai falar um pouco mais. Vou pedir para os irmãos abrirem. Atos 17, 24 a 25. Pedir para alguém ler, por favor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Como se de alguma coisa precisasse. Deus não tem necessidade de nada. Olha o que a W. Tozer fala sobre essa questão da autossuficiência de Deus. Ele diz: se de repente todo ser humano se tornasse cego, o sol ainda estaria brilhando de dia e as estrelas de noite,
pois nada devem às milhões de pessoas que deles se beneficiam. Assim, se todo homem sobre a terra se tornasse ateu, não afetaria Deus de forma alguma. Ele é quem é em si mesmo, sem precisar prestar contas a outro. Crer nele não aumenta a sua perfeição, duvidar dele não o diminui em nada. A verdade é que Deus em nada se engrandece pelo fato de existirmos, nem diminuiria se nós deixássemos de ser. Nossa existência é o resultado da determinação totalmente livre de Deus, e não a devemos ao nosso próprio merecimento, nem à necessidade divina. É interessante porque nós não somos assim, né? Nós não somos autossuficientes. E aí, fazendo uma comparação aqui bem simples, né, com os homens mais poderosos, né, reis, imperadores, governadores, esses homens não são nada, né? Um rei ele não é nada se ele não tiver os seus súditos. O que é um rei sem terra, um rei sem súditos? Quem é que leva em consideração isso, né? Se alguém chega para você e diz, eu sou um rei de uma terra, sei lá, e o cara não tem ninguém sob a sua submissão, não tem súditos, não tem os seus cidadãos. Que rei é esse? Ele não é rei de nada, né? Da mesma forma, um governador, se ele não tem os seus cidadãos que de certa forma o sustentam, que estão debaixo da sua autoridade, que estão debaixo da sua submissão e que inclusive também o sustentam, né, através dos seus impostos, etc., o seu governo não serve de nada. Ele não é governador de nada, sem pessoas debaixo dele. Deus não é assim. Se nós não tivéssemos vindo à existência através do seu poder e da sua sabedoria, se Deus não nos tivesse criado, Deus continuaria sendo Deus, sendo todo-poderoso, continuaria sendo rei e soberano, né? Isso é algo importante da gente refletir, porque isso vai afetar diretamente a nossa teologia, o nosso entendimento a respeito de Deus e a nossa prática de vida, especial a nossa adoração e a forma como nós nos direcionamos a Deus. Eu vou continuar aqui. Ele diz o seguinte: não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Texto de Jó, capítulo 22, versos 2 e 3. Vou pedir para os irmãos abrirem aí. Jó 22, versos 2 e 3. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? E aí ele faz confirmando isso que a gente está falando, né? O que acrescenta a Deus a nossa obediência ou a nossa desobediência, né? Qual o lucro, qual a vantagem que Deus tem quando nós, suas criaturas, como ele diz aqui, fazemos perfeitos os nossos caminhos, tá? Eu vou explicar melhor o que isso quer dizer, tá? Só para não gerar confusão. Mas antes eu queria ler o comentário de Matthew Henry a respeito desse texto. Ele diz aqui: mas o homem pode ser de algum proveito para Deus? Não, pois a perfeição de Deus é tanta que ele não pode receber nenhum benefício ou vantagem dos homens. O que pode ser acrescentado ao que é infinito? E tal é a fraqueza e imperfeição do homem, que ele não pode oferecer nenhum benefício ou lucro a Deus. Pode a luz de uma vela ter algum proveito para o sol, ou a gota do balde para o oceano? Aquele que é sábio será proveitoso para si mesmo, para a sua própria orientação e defesa, para o seu próprio crédito e consolação. Certamente, com a sabedoria, ele poderá se entreter e enriquecer. Mas poderá ser de algum proveito a Deus? Não. Deus não precisa de nós, nem dos nossos serviços. Nós seremos destruídos para sempre sem Ele, mas Ele é feliz para sempre sem nós. Será de algum proveito para Ele? Eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui, mas continuando. Trará algum acréscimo real à sua glória ou riqueza, se fazemos perfeitos os nossos caminhos?
Suponhamos que fossem completamente perfeitos, mas são melhores do que Deus? De modo algum, e muito menos estando tão aquém de serem perfeitos. Aqui a gente não tá dizendo que Deus não requer isso de nós, né? A gente não está dizendo aqui que a gente tem que viver a nossa vida despreocupada, porque Deus não precisa da gente, não precisa da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa obediência, tá? Aqui, só deixando claro, o que esse texto está querendo dizer é que nós não acrescentamos nada a Deus, nós não damos nada a Deus que Ele já não tenha, que Ele já não possua e o possua de forma infinita e completa, tá? Confirmando, né, a autossuficiência de Deus, o fato de que Deus não necessita, Deus não precisa de nós em nada e para nada. Gerald Irving Williamson, outro comentarista também da CFW, diz o seguinte a respeito dessa seção: não é perfeitamente evidente que a criatura jamais poderia fazer nada mais excelente do que refletir a glória de Deus como sua imagem? Como um reflexo pode acrescentar qualquer coisa àquilo que ele reflete? A inevitável verdade é que somente Deus é algo em si e de si mesmo, e o homem não é nada de si em si mesmo, pois ele é totalmente dependente de Deus. Ou seja, a nossa existência, ela é sustentada por Deus, enquanto Deus ele é sustentado por si mesmo, né, pelo seu próprio poder, né? A nossa origem está em Deus e a origem de Deus está nele mesmo. Chad Van Dixhoorn fala um pouco mais a respeito disso. No mínimo, deveríamos reconhecer que quando santos e anjos dão glória a Deus, atribuímos glória e não acrescentamos glória a Ele. A gente deixar esses dois conceitos bem separados. Uma coisa é a gente acrescentar glória a algo ou alguém, né? E é isso que a gente faz com os nossos trabalhos, com os nossos esforços, com as coisas que a gente cria, né? A gente acrescenta a nossa existência, a gente melhora a nossa vida, a gente desenvolve as nossas capacidades, mas com Deus não é assim, né? O que a gente faz não é acrescentar glória a Deus, é atribuir, ou seja, reconhecer a glória de Deus. Ele continua: a verdade é que Deus manifesta ou demonstra a sua glória através de nós, enquanto Ele nos exibe a si mesmo para seu deleite. Da mesma forma, Deus revela a sua glória em nós, nos deixando maravilhados com aquele que nos fez. E em sua suprema bondade, Deus ainda nos dá, né, e aí, quando ele diz não nos dá, ele quer dizer acrescenta glória, permitindo-nos a honra das honras, o privilégio de refletir sua imagem, por mais indignos que sejamos. Tá? Enfim, não tem nem muito o que falar, né, depois dessa. E aí agora a gente vai entender um pouco melhor essa questão da glória de Deus na criação, né, nas suas criaturas. O texto diz o seguinte: não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. E a gente vai ver alguns exemplos de como a glória de Deus é manifestada de diferentes formas nas suas criaturas. Primeiro texto, Salmo 104, versos 24 a 31. Deus manifestando a sua glória nas criaturas. Salmo 104, 24 a 31. 24 a 31. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o vasto mar imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo muito claro de como a glória de Deus é manifestada nas suas criaturas. Agora, a glória de Deus sendo manifestada pelas suas criaturas, por suas criaturas. Salmo 19, versículo 1.
Salmo 19, verso 1, um texto bem conhecido, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou seja, a glória de Deus e a sua sabedoria e o seu poder sendo manifestados pela criação, né? Salmo 8, versos 1 a 3 também, por favor. O salmista diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Aqui o salmista ele tá encantado, ele está em êxtase, admirando e se maravilhando na glória de Deus que existe dentro da sua criação. Manifesta a sua glória para elas. João 1,14. Deus manifestando a sua glória para os homens. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus, através da encarnação de Cristo, ele mostrou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade através do Deus encarnado. E Deus, um exemplo de Deus manifestando a sua glória para as criaturas. Vocês estão muito quietos. Se vocês quiserem interromper, perguntar, falar alguma coisa, pode falar, tá? Isso aqui não é um monólogo, não, só reforçar. E agora Deus manifestando sua glória sobre as criaturas. Levítico 10, versículo 3. Aí eu estou tentando trazer formas diferentes, né, da glória de Deus sendo manifestada para a criação. Levítico 10, verso 3. Aqui Nadab e Abiú, né, foram fazer um sacrifício, né, fazer uma oferta ao Senhor, utilizando fogo estranho, e Deus os consome, né, eles são mortos diante de todo o povo e diante de Deus pela afronta que eles cometeram. E o capítulo 10, versículo 3 diz o seguinte: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o meu povo. Pesado, né? Mas Deus também manifesta a sua glória sobre as criaturas através do seu juízo, através da punição, através da disciplina, né? E aqui no caso um juízo bem severo, mas justo e perfeito, né? Como a gente já viu, né? Já estudou sobre isso. Eles ofereceram fogo estranho, algo que Deus não ordenara no seu sacrifício, no culto a Deus, e a glória de Deus foi manifestada na punição desses homens que descumpriram o mandamento do Senhor para o seu culto. Matthew Henry fala o seguinte a respeito desse texto específico: se Deus não for santificado e glorificado por nós, será santificado e glorificado em nós. Ele se vingará daqueles que profanam o seu santo nome, daqueles que tentam brincar com ele. Se a conta não for paga, seus bens serão penhorados. Ou seja, se não glorificarem espontaneamente, serão obrigados a fazê-lo. Mas o que isso tinha a ver com a circunstância atual? O que havia nisto que fizesse Arão calar-se? Eu não terminei de ler o texto aqui, mas ele diz no final: porém Arão se calou, depois da resposta que Moisés dá a Arão à vista desse acontecimento. Ele diz duas coisas: devia silenciá-lo o fato de que seus filhos mereciam a morte, pois eles foram arrancados de seu povo porque não santificaram e glorificaram a Deus. Os atos necessários de justiça, por mais duros que possam parecer para as pessoas envolvidas, não devem ser motivos de reclamação, mas devemos nos submeter a eles. E 2, deveria satisfazê-lo o fato de que a morte de seus filhos resultasse na honra de Deus, e a sua imparcial justiça seria, por isso, adorada por todas as gerações. É o exemplo, vamos dizer assim, inverso
do sacerdote Eli e seus filhos, né? Que como a própria palavra diz, honrou mais a seus filhos do que a Deus, né? Então, aqui a gente falou um pouco sobre a autossuficiência de Deus, sobre Deus ser a origem de tudo, né? Deus ser autossuficiente, não precisar de nada nem de ninguém. E agora a gente vai continuar o texto e falar sobre a soberania de Deus. Vou tentar não me alongar muito, tá? Mas só para também não dar 3, 4 aulas, senão vocês vão se cansar de mim. O texto diz o seguinte: Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Romanos 11, 36. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz o seguinte: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Deus, tudo ele é a razão de tudo, tudo acontece por meio dele e para ele são todas as coisas. A sequência do texto diz o seguinte: faz tudo quanto lhe apraz. Ou seja, confirmando a soberania de Deus, tudo que acontece está debaixo do seu desígnio, debaixo do seu poder e debaixo do seu controle completos. Apocalipse 4, verso 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Vou pedir para alguém ler, por favor. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, por causa da vontade de Deus, por causa da sua soberania, todas as coisas vieram a existir e foram criadas. Provérbios 16, versículo 1, mostrando a soberania de Deus sobre os homens individualmente. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa aí, todo mundo aqui tem vasta experiência, né? É engraçado que na minha área, o pessoal vive batendo cabeça, escreve livros, cria métodos, né, para que o planejamento de um software, de um robô, enfim, de qualquer coisa que venha a ser produzida, seja o mais próximo possível, mais perfeito daquilo que vai ser executado depois, né? E assim, quem está na área de algum tempo sabe muito bem disso, né? Toda hora surge uma metodologia nova, lança um livro novo, e o pessoal vive batendo cabeça literalmente, né? Assim, algumas metodologias realmente ajudam, né? Mas eu acho que se eu fosse escrever um livro sobre isso, eu não tenho paciência para essas coisas não, mas se eu fosse escrever um livro sobre isso, eu acho que esse versículo ia ser o título do livro, né? Porque mostra muito bem como que, apesar do nosso esforço, do nosso conhecimento, da nossa suposta sabedoria, os nossos planos eles são sempre frustrados de uma forma ou de outra. Porém, os planos de Deus não são assim. E o próprio texto confirma. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, está tudo debaixo do seu controle, da sua determinação, do seu poder. Provérbios 21, versículo 1. Ele vai até um pouco mais além, né? Esse texto de Provérbios 16 ele fala de uma forma geral. E aqui a gente pega um exemplo dos homens mais poderosos, né? O texto diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Se nós, meros mortais, plebe, né? Pessoas comuns, temos a nossa vontade e os nossos planos frustrados o tempo todo, às vezes a gente acha que os homens mais poderosos e com maior posição, né, na sociedade são diferentes, eles conseguem
ter as suas determinações, as suas vontades feitas e cumpridas. E, de certa forma, às vezes isso até acontece, mas isso não é uma verdade absoluta nem para esses homens, né? O texto aqui é bem claro quando diz que o coração desse rei, ele é inclinado de acordo com a vontade de Deus. Então, esses homens acabam se tornando bastante arrogantes, né, por não conhecerem essa verdade, por não conhecerem a Escritura, e acham que está tudo debaixo do seu poder, do seu controle, mas a verdade não é essa. Deus controla todas as coisas, Deus encaminha até as inclinações dos seus corações de acordo com a sua vontade soberana, e a gente vai ver um pouco mais detalhadamente isso. Daniel 3, versos 15 e 17, perdão. Aqui é aquela história, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego no reino da Babilônia, sendo forçados a adorar a estátua que foi construída por Nabucodonosor. Daniel 3, 15 a 17. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aqueles homens, eles sabiam que eles não tinham a menor possibilidade de lutar contra a força do exército de Nabucodonosor, que se ele mandasse, eles seriam agarrados, arrastados e jogados dentro da fornalha, e lá dentro da fornalha não teria menos ainda que eles poderiam fazer. Mas eles declaram aqui a soberania e o poder de Deus, apesar de todas as circunstâncias indicarem o contrário. E vale lembrar aqui que eles não estão dizendo o que ia acontecer, apesar de Deus tê-los livrado, né? Mas eles dizem bem claramente: se o nosso Deus quiser livrar-nos, ele nos livrará. E foi justamente o que aconteceu. Mais um episódio com Nabucodonosor. Daniel 4, versos 25 e 35. Nesse texto, esse texto fala daquele episódio com Nabucodonosor, em que ele, por causa do seu orgulho, ele é rebaixado, e a própria palavra de Deus o descreve como um animal, né? Ele fica louco, perde totalmente o controle sobre si mesmo. Ele achava que tinha o controle sobre toda a terra, perdeu o controle até mesmo de si. E esse texto aqui, ele mostra a glória de Deus através disso, né, mostrando a sua soberania sobre o maior rei daquele período. Ele diz o seguinte, versos 25 e 35: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E foi exatamente o que Deus fez. Retirou o poder das suas mãos, e depois, quando pela soberania de Deus também, ele retorna à sua consciência, retorna ao seu estado normal, ele reconhece a mão de Deus, o seu poder e a sua soberania. No verso 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Um homem como ele, extremamente poderoso, rico e dominador, reconhecendo a soberania de Deus e que não há quem possa deter a mão do Senhor. Isaías 10, versos 12 a 15. Mais um exemplo da soberania e do poder de Deus, e Deus fazendo a sua vontade sobre os homens, sobre suas criaturas. Versos 12 a 15 do capítulo 10 de Isaías.
Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse aos que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Ou seja, Deus mostrando que toda a arrogância do rei da Síria não passava de um objeto se vangloriando diante daquele que o utiliza, né, que tem o real poder sobre ele. Último exemplo, Isaías 44, versos 28 a 45, verso 6. Deus mostrando a sua soberania e o seu poder sobre os homens mais poderosos da terra. 44, 28 a 45, 6. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Uma previsão sendo feita aí, se eu não me engano, você tinha comentado isso há algum tempo, uns 200 anos antes de acontecer, Deus chamando um rei estrangeiro pelo seu próprio nome e dizendo exatamente o que queria acontecer, mostrando a sua providência, o seu cuidado e o seu poder e a sua soberania, inclusive sobre homens poderosos que, como ele faz bastante questão de deixar claro aqui, não conhecem a Deus. Ou seja, até aqueles que não conhecem a Deus estão debaixo da sua soberania, do seu poder e do seu controle. É Deus quem determina todas as coisas, quem controla todas as coisas e faz as coisas, né, segundo a sua vontade, segundo o que lhe apraz. Hoje a gente vai parar por aqui, para não estender muito, já passei, não, eu de 40. Aí, para quem fala que eu falo muito, foi no tempo. No domingo que vem a gente vai falar sobre os outros pontos, né, que se seguem aqui nessa sessão, a onisciência de Deus, a sua santidade e qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa reação diante de tudo isso, diante da autossuficiência de Deus, diante da soberania de Deus, diante da sua onisciência e da sua santidade. Tá? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, contribuir? Não? Tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus soberano, poderoso, perfeito, santo, digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pelo teu mandamento, ó Pai, que nos ordena que deixemos, ó Pai, as coisas deste mundo de lado, ó Pai, para nos focarmos na eternidade, para nos focarmos, ó Pai, na tua santa lei, no louvor ao teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando nesse dia, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor nos dê descanso agora à tarde, Pai, e nos prepare, Pai. Prepare o nosso corpo, nossa alma, nosso entendimento e nosso coração para virmos à tua casa mais uma vez, ó Pai, para sermos enriquecidos e agraciados com a tua sabedoria e com a tua santa palavra. É isso que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém.